Nós vamos então orar para darmos início, né? Então temos que orar pela sogra do Eduardo, pelo amigo da nossa irmã Fátima Furriel e também orar pelo sobrinho da Andréia Vingo, tá? Senhor amado, recebe a nossa gratidão, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos concedeu e também por essa noite que o Senhor está nos dando. Nesse momento nós queremos aproveitar esse momento em que falamos contigo, Senhor amado, para estarmos intercedendo pela mãe da Simone, a diaconisa Simone, que o Senhor abençoe a vida dela. Amanhã ela estará fazendo quimioterapia, que o Senhor possa estar com ela, Senhor, abençoando e restaurando, ó Deus, a sua saúde. Abençoa o amigo da irmã Fátima Furriel, o Marco. Abençoa a vida dele, Senhor. Restaura também a sua saúde, ó Pai, para o louvor e para a glória do teu nome. Eu agradeço a cirurgia que a mãe da Andréia fez e pelos resultados e te peço que o Senhor dê a ela uma boa recuperação. Abençoa também o Lucas, Senhor, sobrinho da Andréia, curando, Senhor, essa criança para louvor e para a glória do teu nome. Ó Deus amado, abençoa o primo da nossa irmã Vera Lúcia, restaurando a sua saúde. Abençoa todos aqueles que se acham enfermos do corpo e aqueles que acham-se enfermos da alma. Que o Senhor esteja curando a todos, ó Pai, para o louvor e glória do teu nome. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai, a nossa nação. Ó Deus, que essa pandemia, esse problema que se instaurou, ó Pai, que realmente o Senhor esteja nos ajudando, removendo, ó Pai, esse grande mal que tem afetado muitas vidas, que tem causado grandes transtornos no Brasil e no mundo. Aqueles que estão acometidos por esse problema, que o Senhor esteja, ó Deus, curando, ó Pai, para o louvor do teu nome. E visita também aqueles que se acham enfermos de outro tipo de enfermidade, que o Senhor esteja visitando os hospitais, ó Pai amado, visitando aquelas famílias onde há pessoas enfermas, ó Pai, que o Senhor esteja visitando, porque a enfermidade, ela desestrutura a família, ela causa grandes problemas, grandes transtornos, mas que o Senhor possa entrar com a tua providência, restaurando, ó Pai, a saúde daqueles que se acham enfermos. Abençoa também os que estão enfermos da alma, aqueles, ó Deus, que estão bem de saúde, mas a sua alma está enferma. Ó Pai, precisando de restauração, que o Senhor esteja visitando. Visita aqueles crentes em Cristo Jesus que estão fracos na fé, que estão, ó Pai, bastante enfraquecidos, ó Deus, que o Senhor revigore a cada um, ó Pai amado, com o teu poder e com a tua graça. Ó Deus amado, fortalece cada um dos teus filhos espalhados por toda a face da terra. Queremos também te pedir, ó Deus, por essa transmissão. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa no momento em que estivermos falando a tua palavra, que o teu Espírito use essa palavra para a edificação das nossas vidas e para a glorificação do teu nome. Ó Deus amado, queremos te pedir, ó, para que o Senhor nos use como um instrumento teu, Senhor, para transmitir a tua palavra, ó Pai, que a tua palavra encontre o efeito desejado por ti, Senhor, em cada coração. Entra em cada lar agora, Senhor, com a tua paz. Eu queria mencionar aqui também na oração a cura e restauração do diácono Arthur, meu cunhado. Que o Senhor possa abençoar as suas vistas, curando, ó Deus, o teu servo. Também, Senhor, eu tenho um irmão em Curitiba que faz um tratamento
ele toma injeções também na vista, que o Senhor esteja abençoando para que ele realmente fique curado, ó Deus amado, para a glória do teu nome. Abençoa a irmã lá da nossa congregação em Campo Grande, acho que é Delcio o nome dela, que o Senhor esteja visitando a tua filha, Senhor, curando a Pai também. Ela está para operar a vista, que o Senhor possa direcionar os médicos e abençoar para que ela realmente possa encontrar a cura. Ó Deus amado, nos dá a tua paz, a tua bênção, que esse momento seja um momento, ó Deus, onde possamos ouvir a tua voz. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Capítulo 22 do Evangelho de Lucas, e nós estaremos lendo aqui alguns versículos. Evangelho de Lucas, capítulo 22, nós vamos estar lendo o versículo 31 a 33. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 31 a 33. Simão saiu para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir ter contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ontem, ou melhor, sexta-feira, quando eu estava ouvindo a pregação do pastor, ou melhor, do nosso irmão presbítero Paulo Henrique, eu estava assistindo e passou na minha cabeça esse texto: Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. E eu fiquei aqui refletindo acerca disso aí, e depois eu saí, fui lá para o quarto para estar meditando. E o que aconteceu para Jesus falar essa palavra para Pedro? Pedro foi um homem singular. Ele entrou para a história devido ao fato de ser um crente peculiar. Era impulsivo, falava sem refletir, falava fora de hora. Era o que nós conhecemos como uma pessoa sanguínea. Ele se dispôs a seguir a Jesus juntamente com André, seu irmão. Quando os dois ouviram o testemunho de João Batista acerca de Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 35 a 42. A partir desse momento, e a partir desse encontro com Jesus, passou a segui-lo. No início, ele era conhecido pelo nome de Simão, mas Jesus disse: Tu és chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro recebe um novo nome. Jesus diz que tu és Simão, filho de João,
mas você agora vai se chamar Pedro. Cefas quer dizer Pedro. A partir daí, Pedro, ele passou a ser chamado por esse nome. De Simão, ele passou a ser chamado de Pedro. Logo após esse encontro com Jesus, ele passou a seguir Jesus para onde quer que Jesus fosse. Tudo indica que ele se tornara o líder do grupo que estava sendo formado e que viriam a ser os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Conhecer a Jesus mudou os rumos da sua vida, tanto da vida de Pedro quanto da vida de todos aqueles que começaram a seguir Jesus a partir do momento em que tiveram um encontro com ele. Pedro era decidido, ele era dedicado, ele era curioso. Destacava-se dos demais pelo fato de não esconder as suas dúvidas e bem assim as suas fraquezas. Era aquele que teve o privilégio de participar de todos os acontecimentos e principalmente os acontecimentos mais importantes do ministério de Jesus. Dos 12, eles eram destacados, Pedro, Tiago e João, mas o nome de Pedro estava sempre na frente dos demais. Ele era uma pessoa natural. Ele era uma pessoa imatura. Era daquele tipo de pessoa que não tinha papas na língua, nem vergonha das gafes que cometia. Ele era um vaso que estava sendo lapidado. Ele não sabia, mas Jesus o estava preparando para se tornar um grande líder. Moldá-lo deve ter sido trabalhoso, mas o Supremo Oleiro, ele sabe como trabalhar os seus vasos. Acredito que uma ovelha semelhante a ele, qualquer igreja talvez fosse descartado pelos líderes da igreja. No momento em que Jesus olhou para ele, revelou que o conhecia. Conhecia o seu passado, seu presente e seu futuro. Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, os versículos 26 a 29, sobre o modo de Deus escolher os seus líderes. O modo de Deus escolher é diferente das escolhas que nós fazemos. Paulo diz: reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Deus escolheu as coisas loucas do mundo e as fracas para envergonhar as fortes. Deus escolheu aquelas que nada são para aqueles que não são, para reduzir a nada os que são,
a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus tem um critério de escolha naqueles a quem Ele chama para tornarem-se seus líderes. E o processo de Deus, esse processo seletivo de Deus na sua escolha para a liderança do seu rebanho, é um processo bem diferenciado do processo em que nós costumamos utilizar. Nós diríamos que o currículo que Deus utiliza é diferente. Aqueles que se apresentam cheio de grandeza, cheio de sabedoria, nem sempre são esses que Deus vai utilizar. Ele pega as coisas simples, as coisas comuns, e trabalha essas coisas. Ele vai moldando, ele vai trabalhando e vai dando a forma que ele realmente acha necessária. Investir em alguém como Pedro é trabalhoso, mas o Senhor é perito em lapidação. Pedro era uma pedra bruta e deveria ser lapidado. Jesus investiu em Pedro. Jesus resolveu trabalhar esse homem, cuidar desse homem, coisa que talvez nós não fizéssemos. Às vezes aqueles irmãos na igreja que querem atuar, mas que são trabalhosos, a gente tem o hábito de descartar, porque nós não queremos perder tempo ou investimento na vida dessas pessoas, porque achamos que não vale a pena. Mas o Supremo Oleiro, ele é perito em trabalhar vasos, em moldar, em dar a forma que realmente ele deseja. Durante todo o ministério de Jesus, lá estava Pedro. No versículo 28 do capítulo 22, Jesus disse: Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Jesus disse isso porque no versículo 24 surgiu uma contenda, uma discussão entre os discípulos sobre quem deles era o maior. Aí Jesus vai dizer que o critério de avaliação que o mundo faz acerca dos que lideram não funcionam no reino de Deus. No reino de Deus, o maior deles deve ser como o menor, e o que dirige como o que serve. Jesus disse: Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é o que está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu comecei a pensar acerca dessas palavras de Jesus, porque elas estão associadas a um problema que aconteceria com Pedro. Nós não sabemos por que Jesus associou essa tentação de querer ser o maior com as tentações que ele vinha sofrendo.
Quando a gente fala na tentação de Jesus, a gente se lembra lá do capítulo 4 de Mateus ou do capítulo 4 de Lucas, quando, após ter sido batizado, ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E parece-nos que esse momento foi o único momento da tentação, e um outro momento é lá no Getsêmani, quando ele estava naquele divisor de águas, estava na hora de beber o cálice, e ele disse: Senhor, se é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, mas contudo seja feita a tua vontade. A gente conhece geralmente Jesus esses dois momentos de tentação, mas o autor da carta aos Hebreus vai dizer que ele em tudo foi tentado à nossa semelhança, porém sem pecado. Então a gente deve imaginar que todo tipo de tentação pelos quais nós passamos, Jesus também passou. Não foi só esse momento ali após o seu batismo e também lá no Getsêmani, mas durante toda a sua vida. E aí eu comecei a pensar, será que dentre as muitas tentações, como o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus já havia sofrido, será que o diabo o vinha tentando acerca dessa questão, da questão de grandeza, de ser o maior? Porque esse era o problema dos apóstolos ali. Ele diz aos discípulos que, assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Paulo, ele vai dizer lá na carta aos Filipenses, pois ele, Jesus, em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou, assumindo a forma de ser, sendo obediente, assumindo a figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus foi exaltado, mas antes ele foi humilhado. Ele deixou a sua glória e veio a esse mundo para tomar posse de um reino. Ele veio porque Deus confiou a ele um reino. E nesse reino ele precisava ser obediente. Nesse reino ele precisava diminuir e não se engrandecer, como estava acontecendo com os discípulos. Quando Jesus diz, nós vamos ver, por exemplo, Deus confiou a ele um reino e ele agora iria confiar isso aos seus discípulos. A mim me parece que ele sinalizava de forma discreta quem seria. Versículos 21 a 33, quando diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. É interessante notar que quando Pedro foi a Jesus, Jesus falou: tu és Cefas, mas agora, você é Simão, mas agora tu és Cefas, que quer dizer Pedro.
E a partir de então, Pedro, ele passou a ser chamado de Pedro. Ele não foi mais chamado por Jesus de Cefas, de Simão, mas agora Jesus diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu fiquei pensando, Jesus havia dito que ele seria chamado Pedro. Por que ele o chama de Simão? Simão era o nome antigo de Pedro. E Jesus vai dizer: tu, pois, quando te converteres. E Pedro vai dizer: Senhor, estou pronto. A mim me parece que o velho Simão ainda não se tornara Pedro. Porque quando Jesus fala com ele agora, Jesus fala com o velho Pedro, que era Simão. E aí eu fico pensando que ele estava seguindo a Jesus com um nome novo, mas a sua característica ainda era de Simão e não ainda a de Pedro. A palavra conversão, ela significa mudança de mente, mudança de atitude. A natureza antiga de Pedro, Simão, ainda não havia se convertido em Pedro. Eu poderia dizer que ele caminhava com Jesus, ele seguia Jesus, ele via os sinais de Jesus, ele confessava Jesus, mas ainda a velha natureza estava atuando em Pedro. Era o Pedro caminhando, mas com a natureza de Simão. A natureza antiga, o velho homem, ainda prevalecia na vida de Pedro, e o novo homem ainda não podia sobressair, sobreviver, porque Simão sufocava Pedro. Duas naturezas lutando dentro de um homem. Era o Simão e o Pedro. O velho Simão e o novo Pedro. O velho homem e o novo homem guerreando dentro desse homem. Ele achava que estava pronto. Ele pensava que estava pronto. Mas ainda não estava pronto. O novo homem não pode liderar com a natureza do velho homem. Isso chama a minha atenção para o fato de que podemos achar que estamos convertidos, pensar que estamos convertidos, mas nossa maneira de agir é a maneira do antigo homem. É Simão vivendo juntamente com Pedro. Pedro ainda não venceu Simão. Simão ainda está dominando a situação. Pedro deveria estar pronto para fortalecer seus irmãos na fé, mas não poderia fazê-lo com a natureza antiga, o velho Simão. Nós corremos o risco de acharmos que estamos prontos, pensarmos que estamos prontos,
mas o velho homem, a velha natureza, ainda domina sobre nós. Essa palavra de Jesus, ela veio porque eles estavam discutindo ali entre eles qual deles seria o maior. E aí Jesus ele vai dizer, quem é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? E é óbvio, serve quem está à mesa, o que está à mesa é maior e o que serve é o menor. E aí Jesus disse, eu sou aquele que serve. Jesus se fez o menor. E ele disse, por que vocês estão falando sobre grandeza quando o reino de Deus é avaliado não pela grandeza, mas pela humildade? Aquele que quer ser grande tem que se tornar o menor de todos. Então, amados, é por isso que Jesus vai chamar Pedro de Simão. Quando lá no início, quando Pedro vem e começa a segui-lo, o seu nome é mudado. Isso pode ocorrer com todos nós, que mesmo que o Senhor tenha nos confiado a tarefa de liderar, acharmos que devemos ser servidos, quando na verdade somos chamados para servir. O verdadeiro líder na concepção do reino de Deus é o que serve a Deus, fortalecendo os demais irmãos na fé. Daí ele não deve ser servido, mas para servir a Deus, servindo aquele a quem Deus o confiou. Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nossa velha natureza, ela pode querer reclamar o direito de ser maior. Quando na nova natureza somos o menor. Como é que nós avaliamos os pastores? Como é que nós avaliamos os líderes? Como é que nós nos autoavaliamos? Nós servimos a Deus servindo ao seu povo. Eu, sem nenhuma demagogia aqui, eu sempre ensinei aos meus alunos de seminário, nas aulas em que dava, inclusive houve uma citação aqui, eu acho que foi do presbítero Wagner, se não me engano, quando eu dava aula, que eu costumava dizer que nós devemos nos submetermos àqueles que estão nos ensinando. Mas é claro, porque estamos aprendendo, não porque o que está ensinando seja maior. É porque existe uma coisa muito interessante. Eu sempre falei isso nos meus ensinos aos alunos. Uma pessoa, quando se matricula na faculdade, ainda nem começou a estudar, ele já começa a se achar que é o tal. Ele ainda nem entrou, ainda nem pisou na sala de aula. Ele sequer somente fez a sua matrícula na instituição e ele já começa a se achar, se ele vai fazer direito, ele já se acha um advogado. Se ele vai fazer, seja lá qual for o tipo de função, ele só porque já está matriculado, ele começa a pensar que ele é o tal.
E muitos no seminário, eu vi isso durante os 4 anos que cursei e também durante vários períodos em que estive dando aula em seminários. No primeiro ano, o aluno chega lá meio arrogante e ele acha até que sabe mais do que os próprios líderes e os mestres que estão ensinando a ele. E é por isso então que eu dizia para eles, olha, a gente tem que começar com humildade. Humildade não é vergonha para ninguém. Humildade não é humilhação. Humildade é reconhecer que nós estamos ali como aprendizes. E aí, amados, era por isso que eu falava assim. Falava, os primeiro-anistas sempre são assim, eles chegam já achando, ele matriculou-se numa instituição teológica, ele já começa a achar que ele é o tal. E no primeiro ano ele vem, muitas vezes ele faz perguntas para tentar mostrar ao professor que ele sabe, que ele conhece. Aí vem o segundo ano, vem o terceiro, ele começa a baixar a bola e quando é no 4º ano ele olha para trás e diz, meu Deus, ele olha para frente, olha para trás e diz, é muita coisa, eu não aprendi nada. O reino de Deus é uma coisa tremenda, a obra é imensa, o trabalho é tremendo. Eu não aprendi nada. E é por isso que eu sempre falo isso para as pessoas. A pessoa começa com uma vaidade, mas depois ela vai baixando a bola, vai diminuindo a marcha. Eu me lembro que eu não queria ser pastor e nem missionário, nem... Eu queria apenas estudar para aprender a palavra, aprender a pregar e tal. E quando eu fui ordenado, e depois que me deram o púlpito da igreja, eu pensei, e agora, José? Porque encerrou o culto, as pessoas foram para as suas casas, os visitantes, ficou ali a igreja com a membresia, e eu fiquei pensando, e agora? Essas pessoas estão aqui para eu cuidar delas, para eu tratar delas. O que eu faço? Eu fiquei pensando que todos aqueles anos de seminário e agora eu preciso cuidar e nem sempre aquilo que a gente aprendeu você vai conseguir colocar em prática. Eu dizia para eles e digo até hoje sem demagogia, estou caminhando para acho que 35 anos de ordenação e ministério. Mas eu digo que eu ainda estou no seminário, eu ainda estou estudando, eu ainda sou um estudante, o meu seminário não acabou. Quando eu disser ou achar que estou pronto, eu vou começar a pronunciar a palavra estou e vou terminar falando na glória. Porque eu só vou estar pronto quando eu estiver lá. Aqui eu ainda estou caminhando, eu sou um aprendiz. Eu estou aprendendo. Eu não falo isso aqui por demagogia. Quem me conhece sabe que eu sempre falo essas coisas. Então, amados, Pedro falou para o Senhor, eu estou pronto. Ele não estava pronto. Ele achava que estava, ele pensava que estava, mas não estava. No reino de Deus, amados, a grandeza está em ser o menor, em ser aquele que serve. Eu fico assim, abismado com líderes,
com pastores que vivem de cabeça empinada, de nariz empinado, achando que eles são os tais. Nós estivemos falando em Solas em Prosa na segunda-feira a respeito da soberania de Deus. Nós devemos nos curvar diante de Deus. Nós devemos nos humilhar diante de Deus. Nós devemos nos colocar diante dele. Eis-me aqui. Mas esse eis-me aqui é no sentido de estar ali rendido aos pés do Senhor. Eu estou aqui para te servir, mas eu preciso de ti. Eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida. Eu preciso que o Senhor remova essa natureza velha. O Simão ainda está intrínseco em mim. Eu sou um Cefas, ou melhor, eu sou um Simão vestido de Cefas. Eu não sei se vocês estão conseguindo me alcançar no que eu estou querendo dizer. Me formei com 28 anos, fui ordenado com 29, tenho 64 anos. Mas se eu não tomar cuidado, o velho Vanderlei pode estar vestido do novo. E de vez em quando o velho... É interessante, eu agora, fisicamente, eu não estou velho, prestem atenção. Eu estou assim um pouco vivido, um pouco gasto. A minha mulher acabou comigo. Muito bobo. Mas o velho Vanderlei é aquele que estava lá atrás quando eu era jovem. E a cada dia o velho Vanderlei tem que se converter no novo. Paulo vai dizer, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aquela coisa antiga, às vezes, vem querendo dominar. E eu creio que foi aí que Jesus lembrou a Cefas. Cefas, você está agindo como Simão. Lembra de que você agora é Cefas. Simão tem que morrer para que Cefas possa viver. O velho homem tem que morrer para que o novo homem viva. Paulo vai dizer, a cada dia morro. Eu esmurro o meu próprio corpo. Quem é grande no reino de Deus? O Senhor é grande. A Gislene botou ali, coitada da Miriam. Quem botou? Paulo, ele passado sobre o espinho na carne de Paulo. Qual era o espinho? Quando Jesus disse assim, vocês são os que estão comigo nas minhas tentações, que tentações eram? Quem sabe se o diabo não tentava Jesus no sentido de que ele se engrandecesse ali. Mas Jesus procurava cada vez mais se humilhar. Procurava cada vez mais se esvaziar. Cefas tinha que deixar Pedro morrer. Ou melhor, deixar Simão morrer. Então, amados, precisamos, para liderar, nos esvaziar do velho Simão, o velho homem,
e nos apropriarmos de Cefas, o novo homem, a nova natureza. O diabo sabia que o velho Simão ainda habitava em Pedro. Simão iria receber o novo nome. Tu serás, disse Jesus. Está lá em João 1,42. A parte final do versículo. Pedro já pensava que era Cefas. Ou melhor, ele pensava que estava pronto. E Jesus vai mostrar que não estava. Amados, quantas vezes, mesmo seguindo a Jesus, deixamos o velho homem, a velha natureza nos dominar? Precisamos rogar ao Senhor que nos ajude, libertando-nos desse velho homem que deseja o controle da nossa nova vida em Cristo Jesus. Precisamos nos libertar disso. Cefas estava caminhando, mas Simão estava junto. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele vai dizer: porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quando a gente se converte, a gente se torna uma nova criatura, mas somos um vaso que agora precisa ser lapidado, precisa ser trabalhado. Precisamos permitir que o Senhor use o martelo e o cinzel para trabalhar em nós. Pedro, no original, é Petrus, pedra, natureza da pedra. Mas ele ainda, o velho Simão, de vez em quando aparecia na frente e atrapalhava o processo de lapidação que Jesus estava fazendo nele. Jesus disse assim: o meu Pai me confiou um reino e eu confio a vocês. E como Deus, o Pai, confiou ao Filho um reino, e nesse reino muitos fariam parte e seriam aqueles que acompanhariam a Jesus. E Jesus passou 3 anos trabalhando na vida desses homens. Agora chega no final. Pedro vai demonstrar, porque isso aqui foi lá naquele momento da ceia. Estava próximo da crucificação de Jesus. E Pedro ainda estava sinalizando que Simão ainda estava presente na sua vida. E Jesus estava sinalizando que ele iria embora, mas ia confiar a obra a Pedro e não a Simão. E Pedro achava que estava pronto para assumir essa tarefa da liderança. Mas aí Jesus diz e mostra que ele não estava pronto ainda. Por isso o diabo aproveitou, ele percebendo e sabendo que a velha natureza, o Simão, ainda estava ali, bem presente na vida de Cefas. Ele quis passar Pedro na peneira. Aí Jesus falou assim: eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça, não desfaleça.
Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, amados, o outro dia estava conversando com a minha esposa aqui, eu estava falando com ela. Tem pastores que são pedantes, até para a gente conviver com eles como pastores. Eles se acham os tais. É como se eles quisessem ser adorados pelo rebanho. É como se eles quisessem ser venerados. Eles esquecem que uma coisa que nós não podemos esquecer, Jesus falou: quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? E aí eu começo a pensar o seguinte: no reino de Deus, o maior é Deus. E aqui está a sua igreja. Nós somos o que servimos a Deus servindo a sua igreja. Portanto, nós somos o menor. O pastor é o menor. Ele precisa entender que ele é o menor. Ele não está aqui para ser servido. Ele não está aqui para ser bajulado. Ele não está aqui para ser adorado. Ele está aqui para fortalecer os irmãos. E para fortalecer os irmãos, nós precisamos entender que precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça e nos encha a cada dia, para que o velho homem vá morrendo, e o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, que esse novo homem vá surgindo, mas sempre entendendo que a velha natureza, ela sempre vai estar nos esmagando. Então, amados, precisamos pensar nisso. A nossa conversão para a salvação nós já demos, nós já estamos salvos. Mas, no trabalho do Senhor, nós temos que estar nos convertendo a cada dia. Porque o velho homem sempre vai querer entrar no meio, entrar no caminho. Ele sempre vai querer o domínio da situação. Não podemos fortalecer os nossos irmãos com a natureza velha. A natureza velha não nos dá os requisitos necessários para lidar com os fracos que precisam ser fortalecidos. Só a nova natureza em Cristo Jesus, porque amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então, amados, maior é Deus, depois a sua igreja, e nós estamos em terceiro lugar. Nós somos aquele que serve. Então, amados, o pastor tem que pensar assim. Nós, pastores, precisamos pensar assim. E todo líder tem que pensar assim. As luzes da ribalta devem focar no Senhor e na sua igreja. Nós ficamos atrás. Nós não devemos aparecer. Porque naquele dia nós vamos apresentar, é o que Paulo vai dizer aos Efésios, uma igreja imaculada, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. No dia que Deus me chamar, eu preciso prestar conta dessa mordomia. Eu estou aqui para servir a Deus, servindo a sua igreja. Maior é ele, depois a igreja dele. A igreja não é do pastor,
O pastor não é o dono da igreja, ele não é o senhor da igreja, ele não é o dono do rebanho, ele não é o senhor do rebanho, mas ele está aqui para fortalecer os irmãos, para naquele dia apresentar diante de Deus. E aí, lá em cima, Deus vai galardoar a cada um segundo a obra que tiver feita. João, quando estava lá batizando, pregando o arrependimento, o batismo do arrependimento, as pessoas correram para ele. Jesus ia passando do outro lado e João virou e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles ficaram meio assim. João disse: olha, eu falei para vocês que eu não sou o Cristo. Eu sou voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Nós estamos aqui para preparar o caminho para o Senhor. Nós estamos aqui preparando a igreja para ser levada. Nós estamos aqui preparando a igreja para ser entregue no dia do casamento. Está lá o indivíduo que vai fazer a cerimônia do casamento. Mas o foco está em quem? Não está em quem vai fazer a cerimônia, não está no noivo que está ali esperando, o foco está na noiva. Ela é a última a entrar na igreja. Que, aliás, agora os casamentos estão sendo feitos em salão de festa, né? Mas tudo bem. Ela é a última a entrar, é a expectativa. Eu diria que a noiva é a cereja. E eu fiquei pensando e falei para minha esposa: por que o povo fala cereja e em cima do bolo a gente não pode botar um bago de jaca? Tem que ser uma cereja. Mas tudo bem, não fui eu que inventei esse negócio, tá? Mas a noiva é a cereja do bolo. Fica todo mundo na expectativa, todo mundo está olhando para trás, para a porta de entrada, porque no momento a marcha nupcial será tocada, as portas da igreja se abrirão, e aí aquela mulher maravilhosa, ela vem, o noivo olha e vê aquela figura maravilhosa vindo em direção a ele, o povo fica de pé para a entrada da noiva. E ela vai caminhando, e aí ele sai de lá e vem recebê-la. Ele cumprimenta o pai da noiva. Um dia eu vou entregar a igreja na mão do Senhor, serei cumprimentado por ele, mas a igreja, ela tem que ser entregue sem ruga, nem mácula, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O pai da noiva some de cena. Os flashes ali estão tudo. O noivo está pegando porque ele está do lado dela. Agora está ali o noivo e a noiva. E os paparazzis ali, né, tirando aquele monte de fotos. Importante não é quem está fazendo a cerimônia. Importante é agora o noivo e a noiva estão ali juntos. Então, essa é a tarefa dos pastores. Preparar a noiva para o encontro com o noivo. Preparar a igreja para encontrar-se com o noivo. Por isso, nós somos aquele que serve. Nós estamos servindo ao Senhor, servindo a sua igreja. E um dia nós vamos entregar a Ele e vamos sair. Que Deus realmente possa
nos abençoar. Que nós possamos entender, nós pastores, precisamos entender que não podemos fortalecer os nossos irmãos, deixando que a natureza velha domine. Porque a natureza velha de Pedro só fazia bobagem. E quantos pastores fazendo bobagem? Quanta bobagem eu já fiz nessa caminhada. Eu louvo a Deus pela sua misericórdia e pela sua graça, que ela tem sido abundante. Deus está trabalhando em mim. Quando eu achar que estou pronto, com certeza meu corpo estará num caixão. Aí eu estou pronto. Mas a minha alma estará com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O desejo do meu coração é ser instrumento de Deus para ajudar você nessa caminhada. E o meu desejo é que cada pastor entenda essa necessidade e que ele nos ajude. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor amado, nós louvamos o teu nome, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Louvamos o teu nome, Senhor, porque os profetas no Antigo Testamento anunciaram a vinda do Salvador. E eles procuraram agir com verdade, anunciando a vinda de Salvador. Chegou o momento em que ele veio. Esteve aqui no mundo. O mundo foi feito por ele. Não o conheceu. Eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus, o teu Filho amado, veio e fez a obra. Ele precisava, depois de consumar a obra, voltar para o lugar de onde havia. E ele trabalhou 3 anos preparando líderes, salvando vidas, curando doenças, libertando oprimidos, mas também preparando líderes. Líderes deveriam ir preparando outros líderes. E chegou a nós. Já foi. João, o Senhor continuará mantendo a tua igreja, mantendo aqueles que vão dar prosseguimento a essa obra, até o dia em que a trombeta soará. A semelhança de uma marcha nupcial quando toca no momento que a noiva vai entrar. O anjo vai tocar a trombeta e os mortos ressuscitarão em Cristo. Os vivos serão transformados e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, até que isso aconteça. Nós sermos zelosos na tarefa. Nós procurarmos não deixar que Simão prevaleça contra Cefas. Não podemos viver uma nova natureza junto com a velha natureza. Para conduzir as ovelhas desse rebanho que o Senhor nos confiou, nós precisamos nos colocar na posição de servos.
porque estamos servindo a Ti, Senhor, servindo a Tua igreja. E que sejamos cuidadosos nessa missão, nessa tarefa, que é honrosa e gloriosa, mas que toda honra e toda glória sejam tributadas a Ti, Senhor. Que nós sejamos apenas instrumentos, através do qual o Senhor estará preparando a sua igreja para ser apresentada a Ti, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Senhor, abençoa as nossas vidas e nos ajuda nessa tarefa tão séria e tão difícil, mas tão sublime. Nos ajuda. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, fortalece a cada um de nós. Nesse momento em que nós, pastores, nos vemos impossibilitados de fazermos visitas por causa da pandemia, por causa dessa situação. Ó Deus amado, que o Senhor possa abençoar a nossa nação e as demais nações, removendo essa pandemia e nos ajudando para que muito breve nós possamos estar juntos novamente, adorando e cultuando o Teu nome. Abençoa a nossa nação, Senhor. Sara a nossa nação. A nossa nação está doente, Senhor. Sara a nossa nação. Ó Pai amado, nós assim te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus nos abençoe. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco, tá? Que Deus realmente derrame bênçãos abundantes sobre a vida de vocês. Deus abençoe. Fiquem na paz. Tchau.